Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande os momentos de passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Agora, veja só, tenho percebido que é um índice muito grande de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões e ficam inconstantes, colocando condições para tomar decisão. Isso é um pouco arriscado. Vamos observar, especialmente quando se trata com relação à nossa vida, uma posição mais definida. É muito importante. Verifique comigo. Vamos juntos. Agora, fique até o fim do vídeo a seu benefício. Eu tenho certeza que vai ser gratificante. Vamos tentar ser bem objetivo. No entanto, não posso esquecer de dizer, o YouTube me mandou uma notificação de que há um índice muito grande de pessoas que estão assistindo meus vídeos, mas que ainda não são inscritos no canal. E não quer dizer que não pode, fique à vontade, assista, estando ou não inscrito. No entanto, se você se inscrever, é melhor, tá certo? Até porque nos próximos vídeos, quando a gente for colocando, você vai sendo avisado. Então, isso torna mais prático para você acompanhar o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E eu vou ficar imensamente agradecido em contar com você inscrito em nosso canal. Dê um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem dizer. Nos comentários, participe, coloque o que você acha conveniente para melhorar, para podermos te ajudar, para termos um desempenho favorável. E compartilhe, porque compartilhando está nos ajudando a chegar a lugares que sozinho seria impossível. Agora, voltamos nosso pensamento à decisão incondicional. Verifique o seguinte, nós temos nesse relato a história, é uma história emocionante, uma história vibrante, uma história que mexe, tá certo? É empolgante e você vai acompanhar. Nós vamos fazer menção de alguns fatos interessantes. Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam o nome, quando foram levados cativos para a Babilônia, de Sadraque, Mesaque e Abednego, por tentar me segurar nos nomes deles quando chegaram à terra dos caldeus. Verifica o seguinte, estes homens, eles foram convocados, depois de uma série de processos, eles chegaram a usufruir de um status elevado, onde eles ajudavam ao rei na administração dos seus recursos, na liderança, no governo das suas propriedades. Diante dessa cena, o rei fez um convocado de todas as autoridades do seu governo, os governadores, os prefeitos, os juízes, os líderes políticos, os mais variados, para que estivessem presentes no campo de Dura, quando o rei então levantou uma grande estátua de ouro, uma imagem de ouro, e que todas as pessoas deveriam agora se apresentar para fazer como na nossa linguagem, como se fosse um culto de consagração e adoração à imagem, à estátua de ouro que o rei havia levantado. Diante dessa cena, isso você encontra nos versos 1, 2 e 3 do livro de Daniel, no capítulo 3. Depois você vai encontrar no verso 4 e 5 e 6 as ordenanças, os procedimentos dessa solenidade. Como seria? Ele vem descrevendo direitinho como seria, que é o toque da trombeta, dos instrumentos musicais, da harpa, do saltério, todos os instrumentos, todos os presentes deveriam se prostrarem diante da imagem da estátua e adorar. E mais, advertiu que aquele que não fizesse isso seria então imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. Agora verifica o seguinte, até aí vem. Então, nos nossos dias, esses procedimentos, essa orientação que foram desenvolvidas, foram anunciadas pelos arautos, seria como se fosse alguém preparando, imprimindo um boletim litúrgico e distribuindo para todo mundo. Como não tinha esse conforto, os arautos deram essas informações. Agora entra a solenidade. A solenidade está do capítulo 7, um pouquinho mais adiante, até o verso 8, por ali assim mais ou menos. Então, agora, ao toque dos instrumentos começa. Todas as pessoas começam a se ajoelhar. Só que no campo de Dura, um campo muito extenso, muito amplo, deu para perceber que quando todos estavam ajoelhados, 3 ficaram de pé. 3 permaneceram em pé. Isso aí chamou muita atenção. E esses foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu, na minha mente de criatividade, posso imaginar que, como muitos outros judeus da linhagem real havia vindo para a Babilônia, trazidos como escravos na mesma época, deveria ter outros judeus ali no meio. Só que, infelizmente, não faz menção de que eles tivessem permanecido em pé. Automaticamente estavam ajoelhados.
Eu posso até pensar que alguém deve ter tocado nas vestes, talvez, de Sadraque. Fala, Sadraque, olha, Sadraque. Ó, tocou a trombeta, tocou o instrumento. Ele olha para trás, para baixo e vê alguém ajoelhado ao lado dele, um judeu ajoelhado. Não, olha, eu não estou ajoelhado não, eu só estou abaixado aqui, acocorado, para fazer de conta, eu não estou adorando não, tá? Mas ajoelha também, rapaz, acocora também, porque senão vai te matar, rapaz. Não, fica tranquilo. Você não entendeu o que eu estou falando, que ele falou que vai botar no fogo? Não, eu entendi tudo direitinho. Então ajoelha. Não, rapaz, fica tranquilo, fica calmo. E eles permaneceram firmes. Agora, verifica o seguinte, diante dessa cena, não faltou que alguém se levantasse. Os judeus foram denunciados, foram acusados. Só para você ter uma noção. Isso aí você vai encontrar nos versos de 8 a 12 do capítulo 3. Agora, você tenta pensar rapidinho como que ficou a situação. Por certo, caldeus, que não gozava da regalia do status de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram governadores, eram administradores dos recursos do rei, agora ficaram revoltados e logo esses 3 marmanjos em pé, não pode. Aí foram denunciar ao rei e se apresentaram ao rei, saudando cortesmente, e depois diz ao rei, o Senhor falou que todas as pessoas deveriam estar presentes na hora que tocasse a música, os instrumentos deviam se ajoelhar, e que se não se ajoelhasse e adorasse a imagem, a estátua, seriam imediatamente lançados no lago, na fornalha de fogo ardente. E há 3 hebreus, 3 judeus que vieram dos cativos de lá, e que inclusive o Senhor colocou em posição de regalia como administrador, só que eles não estão fazendo caso do Senhor, e nem tampouco estão fazendo caso da imagem dos seus deuses, não se ajoelharam para adorar. Imediatamente, olha que interessante agora a cena que você vai contemplar. Eles entregaram. Diante dessa cena, do verso 13, 14 e 15, você vai ver agora a reação do rei. E eu achei interessante que aqui ele vai falar assim, e então Nabucodonosor, com grande ira e cólera, não só ira não, ira e cólera, o homem estava a mil, estava determinado mesmo, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E interessante que ele reconheceu os 3, eram pessoas que trabalhavam junto com eles, estavam ali no dia a dia, e mesmo nessa situação permaneceram firmes. E ele agora tentou amenizar a situação, ele tentou amenizar o quadro, mas ele não queria perder o respeito pelos demais presentes. E diante dessa cena ele fala, olha, porventura foi por um acaso, vocês não entenderam que foi falado que deveriam se ajoelhar todo mundo e adorar a imagem, a estátua? E agora? Eu vou fazer o seguinte, então o rei, como uma demonstração de que estava tentando recuperar o quadro, contornar a situação e não comprometer a vida desses 3, ele diz assim, olha, então agora eu vou mandar tocar de novo a música, tudo direitinho, e vocês se ajoelham, e aí vai dar tudo certo. Agora também tem uma coisa, hein? Se não se ajoelhar, vocês serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E tem mais uma, quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente. Só para você ter uma ideia, o rei desacatou a Deus, o Deus eterno. Que situação! Em meio a esse quadro, agora humilde e cordialmente, tá certo? Eu posso imaginar, você vai encontrar isso no verso 16 até o verso 18, a postura dos judeus, a postura que eles tiveram, educado, corteses, tranquilo, mas firme, e responderam na seguinte palavra, e disseram ao rei Nabucodonosor, não precisamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei. Olha, eles tinham certeza que Deus ia livrar, mas mesmo se não livrasse, eles tinham certeza que podia livrar, que ia livrar, mas mesmo que se não livrasse, eles não iam abrir mão da posição indefinida de servir ao Senhor. E diz mais o seguinte, e procede, e se não fizer, e se não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não iremos adorar a estátua. Está no verso 18.
Então, que quadro interessante. Agora, verifica o seguinte, diante dessa cena, o furor do rei agora foi mais acelerado ainda. A cena ficou dolorosa. Nos versos 19 até 23, o rei então agora manda aquecer a fornalha. A fornalha já estava quente, já estava aquecida, e agora mandou jogar 7 vezes mais a temperatura. O negócio estava feio. E chamou os homens mais fortes do seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançar dentro da fornalha. O quadro ficou tão doloroso, ficou tão sério, que os homens que jogaram os 3 dentro da fornalha, as labaredas do fogo o consumiu. Eles morreram, queimados. Só para você ter ideia. E os 3 que foram jogados, atados dentro da fornalha, a coisa muda. Olha que quadro interessante. Verifique comigo. Aqui você vai observar, agora a estátua é esquecida. Daniel capítulo 3, no verso 24 a 27. Então, o rei Nabucodonosor, olha, o rei Nabucodonosor, ele ficou assustado e se levantou depressa e falou aos seus oficiais. Não foram 4, não foram 3 homens que lançamos atados dentro da fornalha de fogo ardente? E eles responderam, sim, senhor rei, foram 3. Responde agora o rei e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem serem atingidos pelo fogo. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Interessante. Olha que cena. Foram lançados 3 amarrados. Lá tinha 4 passeando sem ser afetado pelo fogo e solto. O rei ficou assustado. E o quarto, ele diz, é semelhante ao Filho de Deus. Ele reconheceu que era Jesus. Interessante. Agora verifica o seguinte. O rei só teve a oportunidade de conhecer o Filho de Deus e de reconhecer dentro do fogo, porque 3 homens demonstraram com dignidade quem eles eram e quem eles serviam, que era a Deus. Interessante. E agora o rei se levanta e então chama Sadraque, Mesaque e Abednego, filhos do Deus Altíssimo, saem para fora. Agora o rei confessa ao Deus Altíssimo. Sadraque, Mesaque e Abednego, filho do Deus Altíssimo. Interessante. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Interessante. Olha que quadro, que cena interessante. Agora eles não saíram orgulhosos. Ei, viu aí, ó rei? Ó, nós saímos na boa, ó, tô aqui tranquilo, feliz, ó. Você não teve... Não, eles foram humildes. Eles entenderam que eles não fizeram nada. Eles só confiaram. Foi Deus que fez tudo. Foi isso. Isso é muito importante. Então, meu distinto, você que está me ouvindo, entenda. Confia em Deus. E quando Ele fizer um benefício a seu favor, acata com simplicidade, com humildade e dê glória a Ele. O rei só teve o reconhecimento e deu glória a Deus porque alguém representou com dignidade nessa terra, na hora da dificuldade. E você, nesse quadro, deve levar em consideração também. Glorifica a Deus na sua vida em meio às dificuldades, porque Deus vai ser glorificado na vida de outras pessoas que precisam de conhecê-lo. Esse quadro foi tão importante que eles agora foram promovidos, foram elevados da posição que eles estavam. E mais, e diante dessa cena, o rei agora lança um decreto para que todas as pessoas respeitem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, verifique o seguinte, o culto da estátua ficou esquecido e agora todo mundo está voltado para o Deus eterno. Você está notando como que foi interessante essa cena? Acabou. Deixa para lá, a estátua ficou esquecida. Agora quem foi engrandecido foi o Deus eterno. Deus está querendo que alguém represente com dignidade o seu nome. E você está sendo convidado para fazer isso. Estude as Escrituras Sagradas e viva esses ensinamentos com fidelidade, com firmeza, com determinação. E então, quando você se deparar com a prova, não esqueça que se Deus abrir o mar, Ele é Deus. E se Ele não abrir, é Deus também. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, é Deus também. Se Ele impedir do fogo lhe queimar, Ele é Deus. Mas se Ele permitir que queime, Ele também continua sendo Deus. Vamos apresentar. E assim, fazendo, as pessoas vão ver a nossa fidelidade a Deus. Irão ser sensivos à mensagem, à palavra, ao convite, à advertência. Irão
agora temer a Deus como o rei passou a temer. Interessante, é muito importante. Você entendeu direitinho? Tome uma posição incondicional. Não sei, sim, se eu achar uma donzela que serve ao Senhor, eu vou me casar com ela e vou servir o Senhor também. Eu vou me batizar. Se eu conseguir um emprego que guarda o sábado, eu vou servir o Senhor também e vou guardar o sábado. Mas não, nada disso não. Você tem que servir ao Senhor incondicionalmente. Se o Senhor me curar, eu vou para a igreja. Não, nada disso. Você tem que tomar uma posição ao lado de Deus incondicionalmente, de uma forma firme, de uma forma segura, de uma forma tranquila. Você tem que fazer a vontade. Não é você que coloca as condições que você quer para servir a Deus. É Ele que coloca as condições como Ele quer que você serve. Diante desse quadro, eu entendi que eu tenho que levar a sério, que eu não posso brincar, que eu tenho que representar com respeito a Deus em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações e para todas as pessoas. Então, se você entendeu, peça a Deus ajuda. Senhor, me perdoe pelos meus erros do passado, mas me aceita agora. Me toma em tuas mãos. Eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Peça aí no seu coração. É muito simples. É você e Deus. Não tem complicação. E diante dessa cena, se você já tomou essa decisão, então faça agora diferente. Senhor, me ajude a mim, o Pascoal, a ser persistente, a não retroceder, a ser radical, a ser firme, a não colocar condições para te servir, mas te servir incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana. Um abraço.